Oi, turma! Vamos estudar? Bem, hoje nós vamos falar de um outro gênero textual que nós já começamos a conversar sobre ele, que é o artigo de divulgação científica. Aqui neste vídeo nós vamos ver em nossa aula as características e a estrutura desse gênero de texto e também vamos perceber qual é a diferença de um artigo científico para um artigo de divulgação científica. Vamos lá entender isso? O que podemos saber é que os cientistas, eles são pessoas, né, gente, que pesquisam, estudam as nossas dúvidas, os nossos questionamentos para as coisas da vida. O que acontece, por exemplo, a gente está em busca agora de um medicamento, né, para sanar essa pandemia. Alguma outra doença que surja, alguma outra verificação de um outro planeta, é um estudo matemático. Então, os cientistas, né, gente, eles estão aí para pegar esses questionamentos que a humanidade tem, pesquisar, pegar esses questionamentos, pesquisar, estudar, ir a fundo e estabelecer recursos, né, resultados para que esses nossos questionamentos sejam sanados. E aí, gente, eles precisam de divulgar isto. Mas como é que eles vão fazer esta divulgação? O que vem a ser o termo divulgar? Quando a gente vai buscar o sentido do que é divulgar, a gente percebe que divulgar é tornar público uma coisa desconhecida por uma outra pessoa ou um conjunto de pessoas. Então, quando eles vão divulgar um conhecimento científico, eles vão tornar público, eles vão levar às pessoas o que é aquela descoberta, o que eles descobriram sobre aquele questionamento. Então, gente, nós podemos perceber que quando um cientista vai falar com o outro, ele quer demonstrar isso, né, para a comunidade científica, não tem como eles se comunicarem com milhares de cientistas no mundo. Então, o que eles fazem? Eles divulgam, né, essas pesquisas deles, esses resultados, numa revista científica, onde lá eles colocam o artigo científico, ou seja, no artigo científico há uma fala com termos técnicos entre eles. Mas aí, gente, acontece que eles não vão ficar só no meio deles discutindo a questão científica que foi descoberta, que foi analisada, o questionamento que foi dado. Eles vão divulgar isto. E quando eles vão divulgar, nada mais vira o artigo científico, que só tem uma fala científica, com palavras, com termos técnicos, eles vão transformá-los em um artigo de divulgação científica. E aí, eles fazem uso de uma fala mais adequada para que a população, né, gente, nós que somos mais leigos na área, né, nós não somos cientistas, para que nós possamos entender o que eles estão trazendo como análise daquele estudo, como resultado daquele questionamento, como ainda está aberto aquela pesquisa, porque nós já vimos, né, e já falamos que a ciência não é uma questão fechada, né? Ela é uma questão aberta. Então, eles colocam no artigo de divulgação científica termos menos técnicos, uma maneira mais fácil de explicar para as pessoas o que foi que eles analisaram e a que denominador comum eles chegaram, entenderam? Então, o artigo científico, ele é para os cientistas. O artigo de divulgação científica, ele é para a população. Entenderam a diferença? Nós podemos entender isso, turma, quando duas pessoas ou mais estão conversando sobre um assunto da qual elas estão entendendo sobre o que elas estão falando e chega uma pessoa de fora que não sabe sobre o assunto que elas estão conversando e a pessoa fica sem entender o que é, sobre o que elas estão falando. É a mesma coisa quando a gente fala do artigo científico. Os cientistas, quando estão conversando entre eles estão entendendo sobre o que eles estão falando, né? Eles estão usando a linguagem científica deles, os termos científicos, então eles estão entendendo. Mas nós aqui de fora
não estamos entendendo. Então, eles precisam, gente, de encontrar uma linguagem adequada em que, quando for divulgada para a população, a gente vai entender. Entenderam? Essa é a diferença. Bem, gente, e aí então, quando eles vão divulgar, nós encontramos esse tipo de artigo de divulgação científica em revistas, jornais, sites. Geralmente são escritos por repórteres, né, por jornalistas, por pessoas que estão estudando ciências, os próprios cientistas que colocam ali pra gente, né? O objetivo, gente, do artigo de divulgação científica é que ele tenha uma linguagem clara e objetiva, ou seja, não pode ficar floreando, não pode ter rodeios, não pode ter mentiras, né? Não pode ter fatos inventados ali, tá? Porque o objetivo dele é divulgar este conhecimento, né, deste estudo, e qualquer pessoa que vai ler tem que entender. Então, qualquer uma pessoa que vai ler um artigo de divulgação científica vai ter que entender este tipo de texto. Geralmente ele é um texto expositivo, né? E então ele tem como os objetivos dele, as partes dele, a introdução, que vai apresentar o tema, o desenvolvimento, né, que a pessoa ali está fazendo uso de 3, 4 parágrafos para que ela fale, desenvolva as suas ideias, e também temos depois a conclusão, que é o fechamento deste estudo. Combinado? Eu espero que vocês tenham entendido. Fica aí então o nosso artigo de divulgação científica, que é diferente de um artigo científico apenas. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo, turma!